Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Aqui estamos mais uma vez nas redes sociais da nossa Diocese para podermos pensar, refletir e entender aquilo que é a liturgia para cada um de nós. Acredito que aqueles que nos têm acompanhado ao longo dos nossos últimos encontros têm podido perceber que a liturgia ela é algo muito maior do que simplesmente uma ação ritual. Já vimos a importância de compreendermos que a liturgia é celebração do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, onde retomamos de diversas formas aquilo que Jesus fez para nos salvar, de certa forma recordando e tornando viva na nossa mente tudo aquilo que nós vivemos. Podemos perceber que essa grande liturgia acontece através dos inúmeros sinais que a Igreja tem dentro de si, sinais que muitas vezes são reafirmados em cada uma das nossas experiências litúrgicas, mas também através dos sinais que nós somos chamados a ser, dos ministérios que somos chamados a exercer dentro da Igreja. Caminhando já quase para o fim dos nossos encontros, gostaria de pensar com vocês neste momento uma dimensão muito importante da liturgia, que nós chamamos de espiritualidade. Nós sabemos que cada um de nós cristãos precisamos buscar uma fonte, um alimento, para que a gente possa viver e continuar agindo como Jesus Cristo agiu, de forma que Ele aconteça agora através de nós, através das nossas ações. E esta forma de nós nos alimentarmos e nos prepararmos para podermos viver como autênticos cristãos no mundo, nós chamamos de espiritualidade. Sabemos que existem várias escolas de espiritualidade. Podemos aqui elencar a espiritualidade inaciana, carmelita, beneditina, ou ainda a espiritualidade de cada movimento, seja da renovação carismática, do caminho neocatecumenal, ou ainda de outros movimentos dentro da Igreja. Mas, meus irmãos, em qualquer estado de vida, em qualquer casa de formação, em qualquer lugar, cada um de nós podemos beber da espiritualidade litúrgica. Essa espiritualidade própria da celebração, do jeito de nós celebrarmos, de fazermos memória da ação de Deus na nossa vida, ela se faz possível a cada um dos cristãos. Independente de que ele seja homem, mulher, padre, freira, leigo, família, jovem, todos podem se aproveitar desta espiritualidade para que então trilhem um caminho de perfeição, que o leve a junto de Deus a experimentar a graça que Deus coloca no nosso coração e na nossa vida. Matias Alger, um teólogo liturgista, vai dizer que a espiritualidade litúrgica poderia ser definida ou descrita como uma atitude permanente de cada um de nós, ou um estilo de vida baseado na assimilação ou na identificação plena com Cristo. Desta forma, cada um de nós, vai dizer Alger, que fomos batizados, confirmados, que seguimos a nossa vida, sendo nutridos pela Sagrada Eucaristia, pela Palavra de Deus dentro da grande liturgia da Igreja, celebrando os demais sacramentos, tudo aquilo que Deus vai dando a cada um de nós por intermédio da Igreja, vamos, através disso, através da oração da Igreja, através do ano litúrgico, de tudo aquilo que vamos vivendo, progredindo na nossa vida cristã. E isso é de grande importância para cada um de nós. Precisamos, por fim, entender a liturgia mais do que a sua teologia, mais do que a sua dimensão ritual, entender a sua condição de espiritualidade no mundo. É ela que transforma o ser humano e nos chama a caminhar junto com Deus, deseja transformar o nosso coração. Costumo dizer que a liturgia nunca pode ser alterada por nós homens. O que nós fazemos nas reformas litúrgicas ao longo da história da Igreja é adaptar aquilo que compete à Igreja, discernindo junto com o Espírito Santo, para permitir com que o ser humano progrida no seu caminho cristão. Porém, é a liturgia que nos muda. É a liturgia que vai transformando aquilo que nós somos, o que nós temos, para que assim a gente assemelhe a nossa vida
com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro dessa condição de espiritualidade litúrgica, gostaria de entender aqui duas coisas junto com vocês, muito importantes e que iluminam e definem aquilo que é a espiritualidade litúrgica para cada um de nós. A primeira coisa é que todos os liturgistas irão dizer que a espiritualidade litúrgica ela não está presa nem se fecha a um ritualismo ou um rubricismo. Realizar a lei pela lei, a norma pela norma. Não. A espiritualidade litúrgica ela não está presa na prática legalista, em a gente cumprir cada pormenor daquelas letrinhas vermelhas dos livros litúrgicos. Não. Se fizermos isso, nós estaremos reduzindo a liturgia a uma concepção medieval. E aí nós iremos perder aquilo que de fato ela pode gerar no nosso coração. Poderemos perder o valor de cada sinal litúrgico. Desta forma, o grande culto da igreja, o culto de adoração que prestamos a Deus quando nos reunimos como comunidade eclesial, nos ajuda a perceber que tudo aquilo que nós realizamos, o jeito de cantar, o jeito de se expressar, os nossos gestos, os sinais que nós temos, que muitas vezes são cumpridos, sim, pelos padres, pelo bispo, eles devem nos comunicar alguma coisa e não ser antes algo legislado que nós devemos cumprir. O segundo ponto que a espiritualidade litúrgica nos chama a atenção é que ela não está presa simplesmente à celebração cultual, à celebração que nós chamamos litúrgica. Mas como isso? A espiritualidade litúrgica não se prende na celebração da missa, dos sacramentos, dos sacramentais? Como que é isso? Bom, meus irmãos, a espiritualidade litúrgica, ela brota sim da nossa celebração litúrgica, daquilo que nós fazemos. Mas ela extrapola esse momento. Ela é muito maior do que simplesmente a gente se reunir para poder então celebrar a Eucaristia. Prestemos atenção. Tudo aquilo que nós vivemos deve ser entendido como algo que deriva da liturgia ou que vai até ela. Meus irmãos, a nossa vida deve ser colocada diante do Senhor dentro do culto que nós prestamos. Vou tomar um exemplo muito claro. Naquele momento onde o padre prepara o altar, coloca o corporal, as âmbulas, o cálice, coloca o vinho dentro do cálice, uma pequena gota de água misturando ali, então mostrando essa união do divino com o humano. Cada um de nós somos chamados a ofertar também, não somente donativos para os pobres e para o auxílio da igreja, mas somos chamados a ofertar a nossa vida. Colocar no altar do Senhor aquilo que nós vivemos, as nossas dores, as nossas angústias. Se assim nós fizermos, iremos entender, tendo escutado a palavra de Deus, que tudo aquilo que nós fazemos e aquilo que nós experimentamos encontra força ali, dentro da liturgia. Por isso que tudo que nós fizermos irá derivar da liturgia ou irá nos encaminhar para ela. Vai fazer com que dela brote ações e atitudes a fazermos, ou então iremos, de acordo com aquilo que estamos fazendo, querer apresentar tudo diante de Deus. Por isso, meus irmãos, precisamos estar atentos àquilo que a igreja diz na Sacrosanto Concílio, no número 10. Que a liturgia, por sua vez, impele, empurra cada um de nós, saciados pelos mistérios pascais que nós celebramos, a viver unidos no amor. Pede que cada um de nós sejamos então fiéis na vida e a quanto recebermos pela fé possamos progredir na nossa caminhada cristã. Que cada um de nós, impulsionados por esta forma de entendermos a liturgia, agora não só pelo rito, não só pela teologia, mas entender que ela nos ajuda na nossa caminhada cristã, possamos, assim como os apóstolos, reunidos em cenáculo, ganhar força para que possamos testemunhar e mostrar Jesus Cristo para cada um dos nossos irmãos e irmãs. Que vocês possam aproveitar esse momento que a igreja nos oferece para nos encontrarmos com o Senhor e assim transformar o nosso coração, aquilo que nós somos, para que assim, iluminados e buscando nos assemelhar a Jesus Cristo,
através do culto litúrgico, através da liturgia, ser nesse grande mundo testemunhas do reino de amor que Ele deseja colocar em nosso meio. Um abraço a todos. Diocese em Evangelização.